seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou a Aline Brito e hoje nós vamos falar sobre alguns outros hábitos que eu já adquiri na minha vida. Na verdade, algum tempo atrás eu quero compartilhar com você. E se você ainda não me conhece ou se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu convido você a assistir, tá bom? Eu vou deixar o link abaixo para você poder acompanhar direto, tá? Uma outra coisa. Se inscreva já no canal. E aproveita para dar aquele joinha, ativar as notificações também, para que quando os vídeos forem surgindo, os novos, obviamente, você será notificado rapidamente, tá certo? Então bora lá, porque hoje nós vamos falar sobre um hábito de leitura que eu comecei a fazer na minha vida e foi muito produtivo, tá certo? Bora lá. Bom, eu li muitos livros, mas uma coisa que eu posso garantir é que a primeira coisa para você começar a ler um livro é você entender, e aí a gente volta na questão lá do autoconhecimento, entender quais tipos de conteúdo que você gosta de absorver. Assim fica muito mais fácil da gente ter uma prática mais direcionada, mais prazerosa na nossa vida, ainda mais para quem não tem costume de ler, como eu não tinha. Enfim, eu comecei com uma leitura um pouco entediante para mim. Por exemplo, comecei a ler sobre finanças, comecei a estudar sobre finanças. Isso foi importante porque também foi um desafio para mim, uma vez que eu não tenho habilidade ou não tinha, na verdade eu ainda não tenho tanta habilidade assim, mas eu passei a entender melhor as coisas, porque eu acredito que por mais que a gente fale, eu não gosto disso, mas é importante a gente pelo menos saber o básico daquilo. E a gente pode ter uma ideia, por exemplo, nas escolas, na faculdade, a gente tem as coisas muito pinceladas, né? Muito basicão. E aí, pra gente poder até ter mais propriedade para saber sobre o assunto e deixar de ser leigo, precisa estudar um pouco mais até das coisas que a gente não tem tanta facilidade de encaixar aqui na memória, né? Como eu não tenho com finanças, mas ainda assim eu faço questão de saber quais são as coisas importantes que eu preciso saber, até, sei lá, questão de investimento, que é importante para nossa vida, principalmente longevidade, para o futuro, enfim. Então é importante a gente atribuir essas pequenas habilidades aí, pelo menos o básico, tá? Mas eu confesso que eu comecei de um jeito difícil, já que isso não é fácil para eu entender, para eu compreender, para eu aplicar na prática, né? Quando eu passei a ter mais autoconhecimento, eu entendi e fui, óbvio, pulando de tema para tema, de conteúdo para conteúdo, até achar exatamente o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de ler. E eu entendi que eu gosto de ler principalmente sobre coisas da mente, sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos hábitos, e hábitos esses que a gente pode sim fazer alteração de acordo com que a gente se sente mais prazeroso, óbvio, e o que nos deixa mais saudável, né? A gente não pode também achar que vícios que não nos trazem benefício para a saúde, isso torna-se algo que a gente tem que adquirir, óbvio que não, né? Então, aí eu passei a ler mais livros de autoconhecimento, de autoajuda, que trabalha sobre comportamento de pessoas, enfim. Isso foi com que eu fui me encontrando mais, sabe? E aí eu parei para analisar que um autor, na verdade, e eu mencionei isso no vídeo anterior, que ele fez muita diferença na forma que eu pensava antes para a forma que eu penso hoje, que é o Napoleão Hill. Então, o que eu mais gostei foi Quem Pensa Enriquece e Mais Esperto que o Diabo. Tem um outro também que eu achei super interessante, muito bom também, mas para mim fica em terceiro lugar, é Atitude Mental Positiva. Então, esses foram os 3 livros de Napoleão Hill que eu super recomendo, assim, para quem gosta de trabalhar e de se conhecer melhor e conhecer mais o comportamento humano também, tá? Então, vou deixar na descrição para que vocês possam, talvez até adquirir, caso você queira, tá bom? Aline, eu não gosto muito de ler, não tem problema. A maioria dos livros, eles têm audiobook. Então, eu também passei a escutar os livros, né? Então,
ao longo do trabalho, no trajeto, né? Pra mim foi super válido. Confesso que eu entendi que os livros que eu mais gosto de escutar, que pra mim encaixa melhor na compreensão e para que eu mantenha o foco na escuta da história, foi biografia. Biografia eu consigo absorver facilmente, não desvia muito o foco. Agora, por exemplo, do Napoleão Hill, como eu gosto de marcar algumas partes interessantes que eu acho do livro, então para mim não foi tão prazeroso assim essa experiência de audiobook. Mas enfim, cada um tem a sua experiência, eu tô contando a minha e eu sugiro que você comece pelo menos colocar em prática para ver qual que você gosta mais. E é exatamente como eu falei, audiobook eu prefiro biografia e eu gosto muito de sentir, né, o livro, então aí os outros eu prefiro ter os livros mesmo, tá? E aí ir marcando os pontos mais positivos. Confesso também uma coisa, que eu não gosto de rasuras, né? Então eu falei, não vou rasurar. Então eu tinha um caderninho que eu escrevia pontos importantes do livro. Só que aí era mais difícil de encontrar, embora eu colocasse página tal, livro tal, autor tal. Mesmo assim, quando você pega um livro, e aí eu comecei a colocar de lápis, lapiseira, né? Eu não gosto do marca-texto. Então pra mim foi super válido, assim, e até aproximação, né? Porque eu falo, nossa, eu peguei esse livro e realmente eu li. Porque aqui, esse livro, ele tá todo marcado de insights que eu tive e de coisas que eu quero aproveitar e voltar no livro para pegar aquele insight que eu achei super importante. Eu acho que por hora são essas dicas que eu tenho quanto a livros, né? Então, primeiro, procura entender quais tipos de conteúdo que você gosta de absorver. E quando você descobrir isso, procure também colocar em prática. Ah, eu não gosto muito de livro físico. Então procura escutar e veja qual tipo de conteúdo que você gosta de escutar. Eu, por exemplo, gosto da biografia, né? Então veja também o que você acha interessante para você. Um conselho que eu te dou: para de ficar escutando pessoas que acham que você está perdendo tempo da sua vida investindo em você mesmo. Porque investimento próprio nunca é perda de tempo. Você nunca está perdendo tempo com isso, pelo contrário, você está sendo mais alimentado e constantemente você vai ter melhores hábitos para sua vida e respeitar tanto a si e mais o próximo também. Então, pense nisso e eu te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Tchau, tchau, até lá!